Ora bem, muito boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos. Quero começar por pedir desculpa por este nosso atraso. Houve um atraso significativo no voo do José Pedro Serra, mas vamos avançar. Muito obrigada por estarem connosco. Só faz sentido estes encontros quando as pessoas estão presentes. E eu sei, até pelas inscrições, que temos pessoas de muitas partes do país e isso é também bonito perceber esta circulação. Agradecer muito especialmente aos nossos convidados, ao José Pedro Serra e à Sara Antónia Matos, e vamos avançar. Dizer-vos também que não me agrada ter folhas na mão, mas eu não sou capaz do improviso e por isso, para tentar perder-me o menos possível, vou começar por aqui. Estou hoje, eu e a Carlota Quintão, para fazermos a moderação desta conversa, mas também darei já conta do porquê disso ser assim. Então, antes de mais, o Encontro Mutante, o mundo como sala de aula, trilhando caminhos, construindo cidadania com arte, é uma parte de um projeto maior com o título Mutantes e que aconteceu entre 2021 e 2023. Este encontro é um dos seus momentos finais, não o último, porque vamos ter ainda, e eu não me consigo habituar aos óculos, vamos ter ainda, mas não consigo ler sem eles, é uma grande confusão, enfim. E quando estamos nervosas no início de uma coisa que para nós é importante mais ainda, mas enfim, isto há de ir. E então, estava a dizer-vos que depois deste momento vamos ter ainda uma publicação a propósito destes encontros e não só, porque estes encontros fazem parte de um projeto extraordinário que é as Comédias do Minho e este livro há de servir também, não só para refletir sobre o projeto Mutantes, mas também para refletir sobre as Comédias do Minho. Dizer-vos que nós, na verdade, já começámos os trabalhos hoje de manhã, começámos com um laboratório e uma oficina para adolescentes, a oficina para adolescentes, o laboratório com pessoas que fizeram parte deste projeto ao longo destes 2 anos, mas que não eram momentos públicos. Este é o primeiro momento público deste encontro. Estou então com a Carlota e dar-vos conta muito rapidamente o que é este projeto Mutantes, que é um projeto um pouco particular, desenvolvido no âmbito da iniciativa Cultura para Todos, promovida pelo Norte 2020 e que se estende não só aos 5 municípios das Comédias, mas aos 10 municípios do Alto Minho. E eu fiquei a perceber que esta história que é conhecida de quase todos aqueles que aqui estão, esta história das comédias, mas percebi um destes dias, num encontro com artistas que fizemos no contexto do projeto Mutantes, que a história das comédias afinal não é conhecida de toda a gente. Por isso, correndo o risco de ser repetitiva, parece-me que não é demais voltar a recordar, porque as boas histórias são para recordar e, sobretudo, porque ela, em mim, aumenta claramente o sentimento de uma imensa responsabilidade por este projeto. Então, as comédias têm este início extraordinário, que é em 2003, 5 presidentes de 5 municípios, Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura, há 20 anos, sim, estamos a fazer 20 anos, decidiram que depois das ditas necessidades básicas era preciso criar uma companhia profissional, e importa sublinhar uma equipa profissional de teatro que levasse o teatro às aldeias. Gesto extraordinário, na minha perspectiva, que só estou aqui há 6 anos, mas tão ou mais extraordinário é que este projeto, 20 anos depois, continua com a confiança destes 5 municípios e que é suposto durar, esperamos, evidentemente, por muito mais. Enfim, talvez seja uma história conhecida de muitos, mas não de todos. Posto isto, recordar que o projeto Mutantes tem esta particularidade de não envolver só os 5 municípios, mas os 10 do Alto Minho, porque fez parte de uma candidatura especial e que eu vos convido, mais do que estar a apresentar o projeto, vos convido depois a procurar mais sobre ele
no nosso site. Dizer-vos só que este projeto teve no centro das suas atenções, da sua atenção, os adolescentes, mas como os adolescentes não vivem sozinhos no mundo, ele foi pensado de uma forma sistémica, pensado também, muito especialmente, mas não só, para os professores, aqueles que são os mais próximos dos adolescentes, mas também para outros interessados em arte e educação. Foram múltiplas as atividades desenvolvidas que vos convido para, entretanto, poderem consultar um bocadinho e perceberem o que foi, de alguma forma, feito. Deste projeto, para além das múltiplas oficinas, nós convidámos também a Associação A3S, de que faz parte a Carlota Quintão, não só para acompanhar todo o processo e fazerem a sua avaliação, mas também connosco curar este encontro, e nunca é demais recordar que curar significa curar este encontro, muito especialmente esse trabalho foi sobretudo feito por mim e pela Luísa Veloso, que não está hoje aqui, mas que estará nos próximos dias, bem como editarmos juntos também o livro que culminará o projeto. Passo um bocadinho a palavra à Carlota para apresentar também as A3S. Ok. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Dizer-vos, e tentar também não me perder, temos aqui poucos minutos, mas dizer-vos que a A3S é uma associação sem fins lucrativos, criada no Porto em 2006, e é uma associação de investigação e desenvolvimento, significa que temos um pouco um pé na investigação e na produção de conhecimento e um pé na realidade, e fazer esta ponte e esta síntese, esta é uma chave muito importante para nos entendermos. A nossa missão é fortalecer a sociedade civil. Outras associações, cooperativas, mutualidades, grupos de pessoas informais, seja o que for, é esta a nossa missão. E nessa perspectiva temos acompanhado vários projetos e várias atividades, sobretudo, trabalhamos inicialmente na área dita social, mais com instituições particulares de solidariedade social, portanto, fortalecendo estas organizações, mas o nosso trajeto tem-nos trazido também aqui à cultura. Mas ainda antes, ao setor cultural e à articulação com o setor cultural. Mas ainda antes, e porque o encontrei mutantes, dizer-vos só que somos uma associação sem fins lucrativos, esta é a nossa casa jurídica. Agora é uma casa que alberga várias identidades. Alberga a identidade de sermos uma associação de pessoas convictas com a missão, visão e valores que temos. Somos também, se quiserem, uma cooperativa de trabalho, porque alguns de nós veem aqui também o seu projeto profissional e um lugar de trabalho qualificado, qualificante, em que os próprios trabalhadores, digamos, controlam as suas condições de trabalho. Somos também um grupo de pessoas informais que querem fazer coisas, que não se resignam. Enfim, empresa social também foi um conceito que andou por aqui nas nossas identidades. Mas dizer-vos, portanto, que temos esta identidade mutante e plural. O que é que temos feito? Fazemos investigação em parceria com universidades ou estudos sociais, portanto, produção de conhecimento, avaliação de projetos, consultoria, formação profissional, e desde que temos vindo a trabalhar há cerca de 10 anos na articulação com o setor cultural, também com a Mala Voadora e Jorge Andrade, que estará aqui, também com a Cláudia Dias, que estará aqui nos próximos dias, também com a Companhia Maior, e temos aqui também a Maria Bacista da Companhia Maior, entre outros projetos, e que tem sido uma oportunidade absolutamente extraordinária, diria, de várias coisas, mas se calhar de liberdade. Este cruzamento de começarmos a acompanhar os projetos culturais deu-nos a liberdade de não ficarmos no espartilho absoluto nem da investigação estrito sensu, nem da avaliação estrito sensu, nem da consultoria, e portanto estamos aqui num grande estímulo, num trajeto de grande estímulo, onde somos convocados para vários papéis, estes misturados, digamos assim, o papel de facilitador, o papel de mediador, o papel de tratar dados, enfim, e portanto tem sido muito profícuo, muita liberdade, mas também muitas vezes muita ambiguidade e enfim, estimulante, diríamos. Mas coloca-nos questões do ponto de vista da experimentação metodológica, do ponto de vista da deontologia, do ponto de vista temático, quer trabalhando com as escolas e a educação, quer trabalhando com a ação social, quer trabalhando com a neurodivergência ou a idade maior.
Portanto, também do ponto de vista temático, sentimos-nos aqui num grande cruzamento e cada vez mais nos identificamos nesta interseção e nesta mediação entre campos. Por último, só também, para não me expandir mais, dizer que para os mutantes e neste trajeto e nesta experiência trouxemos alguns questionamentos, algumas orientações, algumas pistas, entre as quais a questão metodológica, não só a questão de dar voz, uma expressão também muito frequente, mas cada vez caminhamos mais para a ideia de que é importante dar voz sim, mas sobretudo é importante ter ouvidos. É importante que saibamos ouvir, é importante que saibamos criar contextos para que as vozes surjam, aquelas menos ouvidas, e que as saibamos interpretar, ampliar e trabalhar junto. Cruzar mundos, absolutamente fundamental, porque colocarmos escolas a trabalhar com uma companhia de teatro, por exemplo, há um universo de desentendimentos, não entendimentos ou não interseção, ou interseção conjunto vazio. E, portanto, mais uma vez este papel de mediação. A questão de abrir horizontes, cruzar de facto pessoas, cruzar linguagens, cruzar gente e cruzar também territorialmente, não só profissionalmente, tematicamente, mas também territorialmente, em alguns projetos tem sido uma fonte de... É este encontro para com o outro, que era também uma das grandes premissas do projeto de Mutantes. Abrir horizontes, a questão da participação muito forte enfim, esta questão de por um lado, bom, da inquietação, diria da inquietação de estarmos sempre a tentar construir e a tentar construir pelo chavão a inclusão social e numa busca constante disto. Queria só acabar dizendo que está aqui também comigo a Joana Marques, o Edgar Azevedo, a Filipa Rocha não está e a Luísa vai chegar, mas somos os 4 que fazemos parte desta equipa e um absoluto imenso agradecimento público às comédias e à Magda, que foi a nossa primeira interlocutora, apesar de termos tido interlocução com toda a equipa, mas um imenso agradecimento público porque tem sido simplesmente maravilhoso e transformador. Obrigada, Carlota. Então, dizer-vos que muito desejamos que estes 3 dias sejam um momento de encontros e conversas boas, com tempo de muitas perguntas e algumas respostas, e que possamos sair com o entusiasmo e o desejo revigorados. E eu não resisti, a propósito desta ideia da conversa, porque um dos nossos convidados originais era o Pedro Cabrita Reis, não resisti, ele diz a determinada altura nestes livros, ou neste livro delicioso, A Voragem do Mundo, que é promovido e orientada esta coleção pela Sara Antónia Matos, em que ele diz que conversar, pensar, é uma forma de prazer. É como fazer uma escultura de ar, de palavras, esculpir o pensamento e as ideias com palavras. Enfim, tudo isto que estamos aqui a fazer não seria possível sem a existência das Comédias do Minho. E é importante sublinhar isso, da existência das Comédias do Minho e da sua equipa. E ainda da integração, que é importante também, da integração de 2 produtoras que se revelaram extraordinárias pelo seu sentido de responsabilidade e paixão pelo que as comédias são e representam, que são a Liliana Claro e a Mariana Abrantes, que acompanharam todo o projeto. E porque isto tudo, sem entusiasmo... Porque tudo isto, sem entusiasmo, paixão e rigor, não se faz, ou faz-se aquém. O Encontro Mutante, então, que nós estamos aqui, convido-vos não só a olharem um bocadinho para nos orientarmos para o flyer, que espero que todos tenham, ou acederem através do QR Code, que é mais do que um QR Code, é para semear, entretanto, e para continuarmos a semear, mas dizer-vos que este encontro se organiza muito sucintamente em torno de alguns eixos. Do eixo escuta
escutar para despertar e de caráter um bocadinho mais teórico, mesas de caráter mais teórico, ora outro eixo focado em mesas de exemplos mais práticos, partilhar para aprender, ora nas diferentes vozes dos envolvidos no eixo mutar para prosseguir, onde se inscrevem as vozes dos adolescentes que temos a oportunidade de escutar no domingo, este domingo, precisamente, mas também pensar para qualificar com as vozes dos responsáveis políticos. Recordo que temos ainda mais cinema. Hoje o filme da Olga Ramos, Contrabando, a partir de um espetáculo desenvolvido com a Madalena Vitorino, com as Comédias do Minho e a Madalena Vitorino há muitos anos, que temos também o enorme gosto de termos a Madalena connosco, e amanhã, às 9 da noite também, O Gosto dos Outros, e que me dispenso a fazer qualquer apresentação. Dar-vos conta de que esta mesa tem como título A Utilidade do Inútil, não te esqueças de viver. Eu já disse isto hoje várias vezes, eu não sou uma ladra, sou uma ladrona. Esta mesa, bem como a mesa da manhã, parte de 2 livros, exatamente A Utilidade do Inútil, do Nuccio Ordine, e de Não te esqueças de viver, do Pierre Hadot, e talvez para nos situarmos, passo a ler a sinopse. Então, o título desta conversa tem na sua origem ecos destes 2 livros que acabei de vos referir. Começámos por juntar, na verdade, Pedro Cabrita Reis e Sara Antónia Matos. Pedro Cabrita Reis, por motivos pessoais, viu-se obrigado a cancelar a sua participação, junta-se a nós, com uma imensa alegria nossa, o José Pedro Serra, e mantemos as principais premissas definidas. Uma conversa que, para além do mote apontado pelo título e dos desejáveis caminhos imprevisíveis, que são sempre muito bem-vindos, será provavelmente também sobre a arte e a vida, o mundo todo como ateliê do artista, o mundo como sala de aula, modos de aproximação à arte. As palavras sobre a arte não são as obras de arte, e a arte mostrando-nos outras formas de estar e alternativas possíveis, outros modos de ver e de viver. A propósito dos nossos convidados, que acho mais simpático que sejam eles a apresentar-se, dizer-vos assim, só e apenas, o percurso do José Pedro Serra, o seu percurso académico faz-se entre a filosofia, a teologia e os estudos clássicos. Neste momento tem um programa delicioso na RTP com o título Mitos. A Sara Antónia Matos, o seu percurso começou pela escultura, corrijam, entretanto, começou pela escultura, mas tem-se dedicado especialmente à curadoria. Entre outras coisas, é diretora do Ateliê Museu Júlio Pomar e das Galerias Municipais de Lisboa, e eu sou absolutamente fã destes seus livros, que também não me vou alongar sobre eles, porque senão não me calava. Só dizer-vos isto para lhes passar a palavra, que quer o José Pedro, quer a Sara, pelo que pensam, dizem e fazem, são capazes de despertar o nosso entusiasmo e ampliar os nossos mundos, e é por isso que aqui estão e temos muito gosto que estejam connosco. Por isso, passar-vos a palavra. E desculpem-me da extensão, mas era o primeiro momento, está bem? Viva a todos, cumprimento a audiência, mas não queria deixar claro de agradecer muito às Comédias do Minho, à Magda e à Carlota e à Câmara Municipal, dizendo que é um prazer estar aqui. Também me foi um bocadinho difícil, mas disse para mim mesma que, independentemente do que quer que acontecesse e dos contratempos e da falta de tempo, haveria de aqui estar e, portanto, acabei também como a Marta, não faço uma conferência sem escrever do princípio ao fim, mas desta vez, porque de facto a circunstância nos pregou uma partida o painel não tem o mesmo alinhamento, acabei por não preparar nada, mas tenho mais ou menos em mente o que vos queria dizer, e queria contar-vos 3 episódios que acontecem a partir destes livros. Não são histórias, são coisas que me aconteceram com estes 3 livros. Mas vou primeiro, talvez, e para vos situar um bocadinho, explicar como é que eles acontecem. Magda, não sei se queres mostrar também esses. Só para...
Primeiro dizer-vos que, pronto, a coleção não está aqui toda. Eu trouxe estes para a Magda, que a Magda não tinha ainda. E faltam aqui também o de uma artista que é a Salomé Lamas, que trabalha em cinematografia e vídeo. Das Ilhas Estúdio, que é um grupo de designers que trabalha em artes visuais e que também vai atravessando outras áreas como o cinema. Falta aqui um do Alexandre Melo, do crítico de arte Alexandre Melo. E estão para sair mais dois, um de um homem e de uma mulher, que trabalham no campo das artes visuais, mas não são propriamente artistas. Isto já vos vou explicar porque estas entrevistas de fundo, digamos, demoram 1 ano e meio a fazer, as conversas demoram 1 ano e meio, e elas vão acontecendo a partir das exposições que se vão fazendo no Ateliê Museu, convidando mais um artista ou 2 para expor com Júlio Pomar. E é a partir desse ano e meio de preparação da exposição que se vai desenvolvendo esta conversa de modo informal. E aquilo que eu vou fazendo é convidar o artista para gravarmos as sessões de trabalho. Se as sessões forem durante consecutivas, são consecutivas. Se forem espaçadas alguns meses, são espaçadas alguns meses. Elas vão sendo gravadas e, portanto, o gravador apanha tudo, mesmo aquilo que não se quer dizer. E, portanto, vamos conversando sobre a arte e sobre a vida. E depois sou eu própria que as transcrevo, a maior parte delas, ou algumas, pelo menos, sou eu que as transcrevo integralmente. Sobretudo quando as pessoas visadas, pronto, me pedem para ser eu, e eu comprometo-me a apagar os ficheiros quando a edição está feita. E assim faço. No fim das entrevistas estarem prontas, obviamente que a transcrição leva bastante tempo, elas são dadas ao autor, para o autor. Eu já vos vou explicar porque é que estou a referir tudo isto. Elas são dadas aos seus autores para ver se querem fazer algum ajuste, tirar algum nome, pôr mais algum nome, mas são mudanças quase sempre muito subtis. E depois escolhem a cor do livro. No caso do Pedro Cabrita Reis escolheu o verde, no caso do Rui Chaves escolheu o azul. A cor tem um significado para eles, geralmente, e é explicado ou dentro do próprio livro, ou tem a ver com a exposição. Por exemplo, no caso do Rui Chaves, a cor escolhida para a lombada do livro foi uma cor que ele usou na exposição do Ateliê Museu. O Pedro Cabrita Reis tem a ver com uma cor que ele tem predileta. No caso do Julião Sarmento, este é o amarelo Julião Sarmento. No caso, enfim, este é o vermelho da Luísa Cunha. Toda a gente associa a Luísa Cunha a este, ou ela associa-se, melhor dizendo, a este vermelho. E depois surge o nome do livro, etc. Portanto, para dizer que estas conversas vão apanhando coisas da arte e da vida. E apanham este percurso de tempo, porque também é durante este tempo que a exposição se constrói. E à medida que vamos ao ateliê do artista, conversamos, e a exposição, durante estes meses de trabalho, vai dando reviravoltas, e aquilo que parecia que a exposição ia ser, de repente, muda completamente, e o livro traduz isso. Portanto, o livro não é sobre a exposição e sobre as peças que ali estão. É sobre o percurso dos artistas, a sua vida, a sua família, as reviravoltas que a exposição deu. E, obviamente, que algumas pessoas se vão revelando mais, outras menos, outras dizem coisas ou são-lhes perguntadas coisas que não estavam propriamente à espera, também consoante a cumplicidade que se vai gerando com estes artistas. E quero contar-vos, quis dar-vos o contexto dos livros e quero contar-vos 3 episódios que, de facto, me aconteceram com estes 3 livros, por algumas razões. E vou primeiro falar destas razões que me levam a contar estes 3 episódios, que depois são muito rápidos de contar. A primeira é que estes 3 episódios que me aconteceram com estes livros, 2 deles, vou escolher só 3 episódios, que são os mais engraçados, parece-me. 2 destes episódios aconteceram quando os livros já tinham sido publicados, ou seja, quando os livros entraram em circulação. E o terceiro episódio que vou contar aconteceu antes do livro ser impresso, portanto, antes de entrar em circulação. E vou contar estes 3 episódios. A primeira razão é porque julgo que eles têm a ver com a arte e com a vida simultaneamente.
e temos estado aqui todos a falar de arte e vida e esta ideia de que o inútil também faz parte da vida e da educação. E, de facto, durante as últimas décadas do século XX e as primeiras do século XXI, é facto que há um colapso iminente entre arte e vida, não é? As práticas artísticas têm progressivamente aproximado-se ao ponto de quase não se distinguirem, vamos dizer assim. E tem sido uma questão que quem trabalha com arte, os curadores, os artistas, os críticos da arte, se têm questionado com frequência, não é? Há cada vez uma maior aproximação entre arte e vida ao ponto de elas poderem colapsar uma sobre a outra e poderem vir a não se distinguir. E, portanto, talvez uma das questões que se ponha à estética e à experiência artística e à experiência dos profissionais que tratam com arte seja que o que é que a experiência estética, ou o que é que a experiência artística faz, que disrupção é que ela opera para que seja possível distinguir arte de vida? Ou será que é mesmo necessário distinguir arte de vida? Também nos podemos pôr porque muitos de nós, inclusive, fazem coincidir o seu trabalho, a sua produção artística com a própria vida. Portanto, eu acho que estas últimas décadas de produção artística, pelo menos eu refiro-me sempre às artes visuais, que é o domínio que eu conheço melhor, mas julgo que noutras áreas, nas artes performativas, isto vai acontecendo nos vários terrenos, mas nas artes plásticas é evidente este colapso cada vez maior entre a arte e a vida. Também me quero contar estes episódios porque eles têm que ver com a inutilidade do inútil. E aqui, quando me refiro à inutilidade, eu até tirei umas notas enquanto vinha pelo caminho. Quando me refiro a inutilidade, tem a ver com até um questionamento desta cultura positivista que temos de herança e que considera que só o quantificável, que só o produtivo é que tem a sua utilidade. E hoje nós sabemos que, quer dizer, a falha, o erro, o desvio, o tempo de plasmar ou de contemplar, por vezes são muito mais úteis, levam-nos, abrem-nos portas e caminhos, levam-nos a resoluções que o trabalho quantificável, mensurável, não nos leva. Portanto, há toda uma... eu julgo que hoje há uma consciência de que este modelo positivista e tecnocientífico a que fomos, de que temos herança, este modelo positivista talvez já não nos sirva, ou não nos sirva com o mesmo, com o mesmo foco, não é? E, portanto, todos os discursos à volta da falha, da sombra, do que é obscuro, talvez estes terrenos da ambiguidade sejam muito mais interessantes, pelo menos para as artes plásticas, do que os objetivos, os campos estáveis. E, portanto, eu julgo que a utilidade do inútil tem a ver com isto também, não é? E nós, de facto, há bocado fomos falando destas coisas também ao almoço e eu estava-me a recordar que, de facto, esta cultura do útil e do produtivo, mensurável, nós temos também que ir desconstruindo isto, ou queremos desconstruir isto, pelo menos penso que muita gente que está a trabalhar no campo das artes procura desconstruir esta ideia da utilidade. Eu gostava de vos contar que no Ateliê Museu Júlio Pomar temos uma residência para artistas em Nova Iorque, portanto temos uma parceria com uma instituição nova-iorquina e selecionamos todos os anos um artista que vai para Nova Iorque fazer uma residência de 3 meses e não exigimos resultado nenhum. Escolhemos, isto tem a ver com uma política de internacionalização e com uma missão de internacionalização que já é herdeira de Júlio Pomar, que também saiu e foi para Paris e teve no Brasil, e portanto quisemos seguir estes passos de Júlio Pomar e instituímos esta bolsa que é dada por uma nomeação de vários júris
E quando dizemos aos artistas que são nomeados que não têm que nos apresentar resultado, então, mas eu vou para lá 3 meses e vocês dão a bolsa, pagam as propinas, a viagem, não querem que apresentem... Não, a bolsa não tem que ter resultados. Nós queremos que a pessoa aproveite daquela cidade, daquelas relações de networking que são feitas pela instituição que recebe os artistas, não tem que nos apresentar nada, não tem que nos dar um relatório, não tem que fazer uma exposição quando chegarem. A única coisa que nós gostaríamos é que partilhassem connosco o que é que absorveram dessa experiência. E esta residência vai na 7ª edição e continuamos a não exigir qualquer produto consumível ou resultado. E queremos que isto aconteça. E a mesma coisa, posso-vos dizer, por exemplo, que a dada altura me pareceu, obviamente, que isto é mais fazível e mais viável numa instituição como o Ateliê Museu, que não tem é uma instituição de média envergadura ou de pequena envergadura, até se quisermos, não é uma instituição de grande envergadura, com uma imagem, com um status intocável, não é? Mas percebemos, em conversas com os vários artistas, que as instituições estavam a investir pouco em momentos de investigação, de teste, de ensaio de determinados projetos. E convidámos, por exemplo, tivemos uma performance, posso dar esse exemplo, com a Rita Natálio, a propósito de uma exposição que estava no Ateliê Museu, convidámo-la a apresentar um projeto, uma performance. Mas eu estava a pensar numa coisa muito informal, a propósito daquela exposição que tratava as questões da hipotética extinção do mundo, de uma forma metafórica, e sabia que ela trata questões de sustentabilidade, de feminismo, etc. E, olha, pensa numa performance ou partilha connosco um processo de investigação que tenhas. E a dada altura ela dirigiu-se ao Ateliê Museu e disse, olha, não tenho, acho que a coisa não está desenvolvida para fazer uma apresentação. Eu disse, mas nós só te pedimos que partilhasses connosco na forma que tu quiseres. Pode ser uma leitura, pode ser um texto, pode ser vir dizer que o projeto está em processo. E foi muito mais que isso. Julgo que, quer dizer, aquele processo iniciou-se ali, mas depois foi apresentado numa segunda versão mais desenvolvida no Teatro São Luís, também da EGEAC, e já foi para outros espaços, tendo em cada sítio uma forma de apresentação diferente. Isto para dizer que, muitas vezes, fugir à ideia de que é preciso apresentar um resultado objetivo, quantificável, mensurável, talvez seja a importância do inútil. Mas ainda vos quero contar esses episódios que são muito rápidos, porque julgo que eles têm a ver também com a aprendizagem e educação através da cultura nas suas várias formas, nomeadamente dos livros. Porque os livros criam comunidade. E se é verdade que o diálogo pode não estar, quando uma pessoa lê o livro, o diálogo pode não estar a ser feito cara a cara ou em presença, que é uma coisa que nos faz tanta falta, a presença dos outros, não é? Neste período sentimos isso. Mas o livro cria comunidade, porque eu posso sentir, não tenho que sentir, mas posso sentir uma empatia com a pessoa com que eu estou a ler. E a criação de comunidade é uma coisa que talvez nos faça falta, e julgo que as comédias de domingo têm feito isso, não é? A criação de comunidade, ou os livros promovem isso. E não por acaso, ou talvez por acaso, peguei neste livro, justamente, que é o artista como ele é, foi a entrevista de fundo feita com o Julião Sarmento, e nem por acaso ele fala muito da ideia de criação de comunidade através de jantares, festas, e o pôr em encontro pessoas umas com as outras, que também aparentemente são atividades inúteis ou são atividades de lazer, e há tanta culpabilidade de assumir que o prazer tem que ter lugar e que o prazer é uma dimensão política. E todos nós temos um corpo, todos nós temos direito ao prazer e, portanto, todos nós podemos assumir que o prazer tem um lugar político, é importante advogar pelo prazer. E ele, como o Júlio Pomar, também tem aqui outra entrevista, tantas vezes nos disseram sim, mas a propósito da ideia do não te esqueças de viver. Mas
cafés, os almoços e os jantares são super importantes. Há tanta coisa do trabalho, das exposições, das carreiras dos artistas, dos projetos que se engendram que acontecem à mesa. E outros que acontecem em festas. E outros que acontecem porque nós nos encontramos e vivemos uns com os outros e nos cruzamos uns com os outros. E isso é criação de comunidade. E estes dois artistas, quer o Júlio Pomar, quer o Julião Sarmento, falam disso de uma forma, julgo eu, exemplar. O Julião até porque fazia umas festas muito simbólicas em termos do território das artes plásticas, em que reunia muita gente do território das artes plásticas, pondo-as em contacto e a partir daí gerando redes, não é? Redes de trabalho, redes de conversa, redes de ideias. E finalmente vou-vos contar os 3 episódios, mas não quis deixar de fazer estas notas, porque de facto são episódios muito fugazes, talvez inúteis, mas para mim tiveram qualquer significado. E o primeiro episódio que me aconteceu foi com o do Rui Chaves. Esse livro foi o primeiro da coleção e já estava editado. E temos às vezes um amigo meu que me disse, a quem eu expliquei que estava a fazer esta coleção longa, e ele disse, mas já ninguém lê nada, já ninguém liga a isso. Mas o livro saiu, passado um tempo, eu atravesso, portanto, para ir para o trabalho, atravesso o Camões e deixo para a calçada de Coimbra, ao fundo da qual está o museu, e no meio de tanta gente, isto foi antes da pandemia ainda, houve uma vez que alguém me toca nas costas e eu não vejo ninguém, aquela zona toda muito movimentada. Não sou muito assustadiça, mas... E depois aparece uma rapariga à minha frente e diz-me, olha, eu só lhe queria agradecer uma coisa. E eu digo, ela deve estar enganada, eu não conheço, deve-me estar a confundir. E ela, não. E eu disse, desculpe, não a conheço. Ela, não, só lhe queria agradecer uma coisa. E de uma bolsinha de cabedal lindíssima, ela tira o livro e diz, olha, eu queria lhe agradecer isto. Diz que foi, pronto, tocando para ela. E eu disse, olha, muito obrigado, vou transmitir ao artista, fico muito contente. E pensei, não, afinal os livros tocam alguém, e se tocarmos a uma pessoa, como diz o próprio Rui Chaves, basta que toquemos a uma pessoa, ou que esse livro, não somos nós, basta que este livro tenha tido importância para uma pessoa, já teve utilidade. Isto foi o primeiro episódio, como veio, muito simples. O segundo episódio também é verdadeiro, mas é um bocadinho mais bizarro. Passado uns anos, no mesmo trajeto para o museu, eu vou de metro, porque é a maneira de não ter que me preocupar com o estacionamento. E no metro, olho para uma cadeira e vejo um rapaz a ler um livro. E aquele livro é um livro da coleção do Ateliê Museu. Mas, ok. À medida que lia uma folha, arrancava. Fiquei absolutamente... Eu que não estrago os livros, que não... E lia mais uma página, são pequenas, não é? São páginas, como reparam, são... pronto, nem isso nos minutos. Lia uma página, lia outra página. Eu não saí na estação, devia ter saído com cálculo. E quando ponho, depois do espanto, alguém ia falar de espanto, depois do espanto, percebi que a pessoa ia ao meio, peraí, eu percebi que era a voragem do mundo. E fiquei, houve ali qualquer coisa que também me tocou, mas foi uma coincidência, não disse nada. Pensei, a pessoa, em vez de marcar o livro, come o livro. Obviamente que não metia as páginas na boca, mas é uma maneira de marcar o livro, vou aqui. E por fim, pronto, o último episódio, acho que não vale a pena ir contando mais, há assim coisas giras.
como disse, o episódio com este livro, A Doutora Natureza, aconteceu antes dele entrar em circulação. E aconteceu, eu posso contar porque eu já contei isto com a artista em público, é o livro da Luísa Cunha. Portanto, também foi uma entrevista de 1 ano e meio e foi transcrita e passada à artista, com quem, pronto, tem uma relação também já de bastante tempo e confiança. E a dada altura disse: Luísa, olha, pronto, o livro está paginado, dá a última leitura. E ela diz: vem beber um café comigo, que eu preciso falar contigo. Encontramos-nos, começa a chover no meio da rua. E ela disse: estive a pensar, acho que devíamos publicar o livro só com as perguntas. E eu disse: Luísa, mas não é a mim que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir é o artista. Vamos fazer o contrário, vamos publicar só as respostas. E ela disse: não, acho que as pessoas entendem as respostas que eu dou, conhecem, enfim. E ela disse: e é um livro que conversámos de muita coisa íntima até, e expus muito, falei de dúvidas, falei de hesitações. Não sei se o livro tem algum... E eu disse: não, vamos pensar, não, sem resposta, não, as perguntas já falei em público disto com ela, portanto acho giro estar a contar isto. E a hesitação dela tinha a ver com isso, ela tinha falado da vida, das suas hesitações, dos seus medos. E todos nós temos medos, de facto. E se há artistas como o Pedro Cabrita Reis, ou outros artistas, o Rui Chaves, cada um à sua maneira, o Canoilas, se há artistas que constroem uma imagem de si próprios, não é? Uma imagem mais barroca, mais romântica, também faz parte do posicionamento de artista, do modo de estar artista. Também há artistas que não radicam o seu trabalho e a sua personagem nessa construção. Apresentam-se... Não fazem essa construção à volta de si, portanto, é uma imagem mais nua, apresentam-se mais como são, não é? E, de facto, mostram-se mais nas suas fragilidades, nas suas dúvidas, não é? E foi o caso desta entrevista da Luísa Cunha. Ela mostrou-se como ela é, nas suas hesitações, e eu deixei passar um tempo e depois chegámos à conclusão que eram as respostas, que era tudo que devia ter sido publicado. E o facto é que imensa gente me disse que lês e que é um dos livros que mais lhes toca, e tem a ver com esse constatar que as pessoas têm dúvidas, têm medos, têm hesitações. Ninguém gosta de falhar, não é? Ninguém gosta de... eu também não gosto de falhar, falámos há bocado disso, mas também é importante nós, parece-me, isto é um posicionamento meu que eu venho refletindo, também é importante nas nossas práticas e modos de estar, na cultura, na educação, parece-me, que demos lugar à falha, que demos lugar ao erro, que demos lugar ao deslize. Gostamos de ter deslizes e gostamos que as coisas falhem? Não gostamos. Mas às vezes isso é talvez mais útil, do que se tudo acontecesse como previsto. Não vos maço mais, só queria... Obrigada. Das perguntas, não é? Deixem-me só dizer-vos que, se quiserem, nós vamos ter um espaço depois para estender a conversa ao público, mas que é possível, porque somos todos diferentes. Quem não quiser expor-se e quiser enviar uma pergunta, por favor, nós temos a possibilidade de escrever, colocamos num saquinho que temos aqui e depois nós passamos as perguntas para a mesa. Sim? Ok. E agora, professor José Pedro? Não me trato por professor. Pois claro. Não é que eu tenha vergonha de o ser, não tenho. É uma coisa que eu exerço com muito gosto, mas estou aqui noutra condição. Bom, antes de mais, queria
agradecer o amabilíssimo convite da Magda, eu diria quase excessivo para o que eu mereceria para estar aqui. É claro, amabilidade que me deixa também um pouco atrapalhado, que é necessário justificar aqui pelas palavras a extraordinária amabilidade que teve, de forma a dizer, olha, valeu mesmo a pena essa extraordinária amabilidade. Vamos ver se é possível. Mas é claro, eu já estou habituado a essa ambiguidade de todas as coisas, e suponho que no seu caso deve ser disso uma grande experiência. Uma palavra também para os meus colegas aqui, as minhas colegas, e gostaria de centrar estas minhas palavras introdutórias sobre duas ideias que me parecem fundamentais, relacionadas com, enfim, esta temática alargada da inutilidade, da utilidade, da vida, da educação e até do teatro. Porque, muito claro para mim, a única questão verdadeiramente importante, que aliás se prolonga numa outra, mas a única pergunta radicalmente importante é esta: como viver aqui e agora? Essa é a grande questão que arrasta consigo todas as outras, nomeadamente a outra questão decisiva, que é a questão acerca da nossa finitude. E é justamente a partir dessa pergunta, como viver aqui e agora, que eu gostaria de refletir um pouco convosco. Porque referir a utilidade da inutilidade é, a meu ver, uma forma de ser apanhado na armadilha. Porque, apesar de tudo, ainda é o sentido da utilidade que permanece na própria pergunta. A inutilidade tem uma utilidade, mas o que me parece necessário pensar é a própria noção de útil. E para mim há uma experiência original, que é talvez a mais formativa de todas as experiências. E é tão formativa para nós, veneráveis anciãos, sou só eu aqui que devo ser já, como é para os alunos do liceu, da escola secundária, como é para as crianças. E, a meu ver, é o sentido do espanto. Dizia Aristóteles, e é importante que nós não tenhamos medo de citar grandes nomes, integrando-os na nossa própria experiência, dizia Aristóteles o seguinte: ontem, como hoje, a origem do filosofar está no espanto. Mas o que é isso do espanto? Porque a experiência do espanto é uma experiência muito difícil e talvez rara. Mais rara do que aquilo que supomos. Porque a experiência do espanto, e nós temos uma tendência quase imediata para, quando nos espantamos, imediatamente resolver o espanto na resposta que o resolve, o espanto é, antes de mais, incomodativo e é, antes de mais, fonte de alguma insegurança. Aquilo que verdadeiramente se abre na experiência do espanto é a ruptura com o hábito, com aquilo que é mecanicamente feito, ou pensado, ou sentido. Essa experiência de ruptura com o habitual, com aquilo que é também supostamente o que devemos sentir, ou o que devemos agir, ou o que devemos pensar, é uma pergunta que nos deixa, ou melhor, uma atitude que nos deixa muito desamparados. E é justamente nesse desamparo que eu acho que há uma fertilidade irredutível da vida.
é essa experiência em que, verdadeiramente, de um momento para o outro, nos sentimos desprotegidos pela ausência de hábito, pela ausência de segurança, pela ausência de resposta. Porque justamente aquilo a que o espanto nos abre, e gostaria de sublinhar que o espanto não é apenas o espanto relativamente às coisas grandiloquentes, magníficas ou longínquas, como, por exemplo, poderia dizer, é um espanto pensarmos na infinitude do universo. Claro que é, mas é espantoso estarmos aqui. O que é realmente espantoso é haver um aqui e um agora. É tão espantoso que tenhamos um outro com quem falarmos ou a quem nos dirigirmos, como é verdadeiramente espantoso haver um princípio do universo. O espanto significa a irredutibilidade do momento ou da experiência a qualquer ideia pré-concebida. Ou seja, o espanto significa, em última análise, o florescimento indomável da vida. Naquilo que ela tem de surpreendente, naquilo que ela tem de efetivamente irredutível ao esperado, irredutível àquilo que poderíamos supor que acontecesse. E é, creio eu, essa experiência do espanto que, em última análise, me parece que toda a cultura, toda a pedagogia, toda a arte, é nessa experiência de espanto que a arte, de algum modo, dela emerge e para ela converge. Porque o espantarmos-nos com alguma coisa significa dispormos-nos ao novo. E dispormos-nos ao novo é também dispormos-nos ao outro, à alteridade, ao diálogo, ou, se quiserem utilizar a palavra, também à comunidade. Porquê é que eu digo que esta experiência é uma experiência de insegurança e de desequilíbrio? De alguma forma, uma experiência aterradora, até. É verdade. Porque ela nos obriga a pensar profundamente no nosso gesto, na nossa palavra e, sobretudo, no sentido. Essa é uma experiência aterradora. E eu não tenho medo de juntar à verdadeira emergência da vida e da cultura, sobre essa falarei, a esta experiência do horror, de facto, da estranheza radical, do medo radical, que não é o pequenino medo psicológico de quem tem, porventura, o cão na esquina que pode morder. Isso não é uma experiência do terror ontológico. Isso é um episódio de sobressalto. O terror é colocar-nos perante a vida sem auxílios, sem bengalas, consciente do universo aberto a que a vida nos abre. E este é o ponto de partida que eu queria sublinhar. Mas ele é independente de uma outra coisa, parece-me, e que é, a meu ver, e muito apropriadamente a propósito dos mutantes, o tema da metamorfose, da metamorfe, de uma outra forma. E muitas vezes, agora faço aqui e assumo para mim o papel do advogado, do diabo, a cultura acaba, no sentido lato, a cultura acaba por atraiçoar aquilo que ela própria se propõe. E em que sentido é? Importa pensar e meditar um pouco no que significa a cultura.
Hoje também dizemos de tudo, tudo é cultura. E justamente nessa identificação demasiado fácil pode haver aí um esquecimento muito perigoso e alienante até. Como eu gosto de fazer, atentemos na palavra. Cultura provém de um termo latino, de um verbo latino, de um supino, do verbo collo. Collere, colui cultum. É daí que vem a cultura. Mas o que é que significa? Como ainda hoje facilmente reconhecemos em palavras portuguesas, como por exemplo colono ou outras desse género, a cultura é, antes de mais, um sentido que está diretamente relacionado com esse maravilhoso verbo que é habitar. E habitar, a cultura é tarefa daqueles que habitam uma terra. Habitar é exatamente aquilo que já foi referido, julgo pela Magda no início, é o oposto ao turvelinho do movimento. Habitar significa criar raízes numa terra. Significa enraizar-se numa terra. Isso é que é habitar. E não é por acaso que o termo culto aos deuses, está etimologicamente e originalmente relacionado com a cultura. Porquê? Porque aquele que habita uma terra estabelece um culto aos deuses para que a proteja. E isto em tempos imemoriais já. Ora, é nesse habitar a terra, nesse enraizar-se na terra, que a cultura deve permanecer. A imagem mais feliz, a meu ver, para descrever a cultura, foi aquela, e mais uma vez não tenhamos medo de utilizar os grandes nomes para tratar os nossos problemas aqui e agora. De facto, o grande problema é como viver aqui e agora. Mas, ao menos por mim, eu não sou suficientemente rico para poder dispensar a longa tradição daqueles que antes de mim pensaram, viveram e sentiram. E por isso recorro a eles como amigos que me podem, não digo orientar e muito menos domar. Esse é um perigo do ensino, como tentarei a explicar mais tarde. Aliás, terminarei com essa ideia. Mas que me podem, de alguma forma, ajudar a que eu me ilumine a mim próprio no caminho que vou trilhando. E que é um caminho daquilo que a vida também se vai desvelando. Ora, a verdade é que Cícero dizia isto que considero magnífico. Até o sei em latim, mas poupo-vos. Embora haja aqui uma tentação para o fazer, mas eu poupo-vos. Então direi em latim e traduz. Ud ager, qualis fertilis, sine cultura fructuosus esse non postest, sic anima sine filosofia. O Daguer, tal como o campo, embora fértil, não pode ser frutuoso sem a agricultura, sem o trabalho de campo, assim também o espírito não o pode ser sem a filosofia. O que é que isto significa? Significa uma coisa de que às vezes nos esquecemos. Significa que a cultura não é ela própria um fim. Não é ela própria a afirmação última da derradeira etapa. A cultura é todo o trabalho desenvolvido para fertilizar o campo que, embora fértil, sem esse trabalho não pode ser frutuoso. É isto, a meu ver, muito importante e liga-se diretamente à questão da metamorfose. Tudo aquilo a que julgo um adolescente, ou a criança, ou um adulto aspira, é justamente
a que se transforme em algo mais completo, mais pleno, mais inteiro. Os latinos diriam ex scolere ad humanitatem, isto é, a educação, como a arte, como a filosofia, tinham como última meta converter-nos à nossa própria humanidade. Não há utilidade possível a colocar-se nesta estrada. Trata-se, efetivamente, de uma conversão, ou seja, de uma mutação do ser, como quem está voltado para uma parede, na célebre alegoria da caverna, como quem está voltado para o fundo da caverna e se converte para a abertura da caverna. Isso é que é educação. O que é que acontece muitas vezes, e falo-vos inteiramente à vontade, depois de 40 e não sei quantos anos de ensino? É que às vezes, nós, muitas vezes, os professores, achamos que verdadeiramente educar é transmitir conhecimento, é encher as cabeças como esponjas, é justamente sob a capa e a farsa de um saber automático e mecânico esquecer a experiência do espanto. Ora, entendo eu que educar é exatamente o contrário de domar. Educar significa, com a habilidade do mestre, e quem é mestre não me pergunta, significa, com a habilidade do mestre, conduzir até àquele momento onde a aventura da vida é insubstituível, onde cada um terá perante si o enigma radical, onde cada um, como naquela espécie de combate com as fins, a luta derradeira, ou o combate com o Minotauro, ou enfim, tantos episódios míticos que expressam esse momento radical de uma luta decisiva, é justamente aí. Mas seria um grande erro querermos substituir a aventura de cada um. A vida é intransmissível. E nem sequer as experiências se podem partilhar. Pode-se, sim, partilhar o discurso sobre alguma coisa. Mas esse sentido último da vida, da experiência, essa abertura, não só não é possível partilhar, como é criminoso que a calemos. E é por isso que depois de 40 anos de ensino não prescindo de dar aulas aos alunos do primeiro ano da faculdade. Por esta razão, porque, e não escondo que há casos, enfim, e isso levar-nos-ia para outras questões, mas porque reconheço nos adolescentes, porventura, por essa insegurança que caracteriza a própria adolescência, porque lhes admiro no fundo, uma ausência de domesticação da mente que qualquer mestre sabe que não deve ser castrada nem mutilada, mas sim orientada, fertilizada, para que cada um possa viver a experiência que ele próprio consegue ao unir-se à vida, ao dançar com a vida. É um grave erro. E muitas vezes a cultura pode assumir esse papel, no sentido de dar uma espécie de... mais uma vez, é uma grande questão muito antiga. É a célebre oposição entre Sócrates e os sofistas. Entre aquele que dizia nada saber e aqueles que diziam tudo saber. Entre aquele que propunha como modelo de educação gnose se auton, isto é, conhece-te a ti próprio, em lugar da enciclopédia, que à letra
muito curiosa e interessantemente, significa N, Kyklios, ciclo, educação, paideia. Esse desejo de uma educação enciclopédica é o desejo de uma educação que vai de A a Z, mas porventura esquece o essencial, que é o encontro aqui e agora com as questões não meramente horizontais, mas verticais a que a vida nos coloca. E é nesse jogo ambíguo, no fundo, talvez como cavalgar o tigre. É um grande erro lutarmos contra os tigres. E é uma grande sabedoria saber cavalgar o tigre. E é justamente neste domínio inexato que as produções, como foi dito, nem as produções, nem as quantificações, nem nada disso pode ajudar, mas, simultaneamente, o desejo de ver e a atitude crítica relativamente a quem vê. Esse descobrir e, ao mesmo tempo, o recuo reflexivo, justamente nesse sentido de refletir outra vez, refletivo, para não nos tornarmos presos a essas mesmas mensagens. Ou seja, dito de outro modo, para não nos tornarmos presos das supostas finalidades ideológicas da cultura, de um lado, e do outro lado, do caráter anémico, verdadeiramente anestésico, de uma espécie de neo-hedonismo que se baseia não numa autêntica inquietação, isto é, num movimento que se pretende tender para a metamorfose, uma inquietação, mas que se parece antes reduzir a uma espécie de neo-hedonismo prazenteiro, como se o gosto fosse o único critério da vida e como se perante nós não se erguesse mais do que a morna e adocicada sede de um prazer imediato. Tudo o que é bom é difícil. E por isso, com esta experiência velha de docente, diria, nunca se furtem às dificuldades. É justamente no caminho estreito e também no caminho difícil que a vida se revela. Mas também nunca consintam que queiram viver por vós. Porque, na verdade, o sopro, essa escuta de que eu já aqui ouvi, essa atenção perante as vozes que se ouvem quando as vozes dos mercadores se calaram, é justamente aí que se deve ouvir a vida. Obrigada. Então, apesar de acharmos que é importante cumprirmos o horário, nós começámos com atraso por causa do voo e a minha sugestão, se vos parecer bem, porque era suposto terminarmos agora esta mesa, eu tenho estado a controlar, mas achei... Não. Foi todo foram sucessivos atrasos por vários motivos. Eu sugiro, se vos parecer bem, eu tinha uma série de perguntas, a Carlota tem, diria que não, diria, se vos parecer bem, passar a palavra ao público. Nós tínhamos meia hora entre a próxima mesa, porque queríamos ter esse tempo para estarmos, acho que o devemos ter, podemos encurtar para 20 minutos e podemos ter, se vos parecer bem, 15 minutos agora de conversa. Parece-vos bem? E depois começamos a próxima mesa com 10 minutos de atraso, mas assim depois equilibramos. Sim? Bem? Ok. Então, escutar-vos. Porque se não houver perguntas, eu tenho. Eu também. Eu estou inquieta.
Estava aqui a lembrar-me por causa disto da utilidade do inútil, só partilhar para ver se também se quebra aqui assim alguma tal gelo para... Estava-me a lembrar que uma das vezes, ouvi uma entrevista uma vez com o Tabucchi e lhe perguntavam mas para que serve um livro? E ele parou e respondeu, nesta nossa época em que tudo tem de ser útil, um livro talvez seja um objeto absolutamente inútil, mas absolutamente imprescindível. Se calhar um bocadinho por aqui. Foi muito curioso vocês terem... Então vá. Como eu gosto de coisas inúteis. Obrigada, Sara. Sempre no Ateliês Museu Júlio Pomar e através da editora Documenta, que é a antiga SLV, que os distribui. O que acontece é que, ao contrário dos outros catálogos, nós fazemos sempre livros e catálogos. Estes livros realmente esgotam-se e a gente já tem que reimprimir às vezes alguns. Alguns podem não haver naquele momento, não é? O que é um bom sinal para os pessimistas. Se não surgirem perguntas, eu tenho aqui. Não, eu também contei isso há bocado à Magda. Eu acho que a voz dos artistas também é insubstituível. E por muito que agora vou meter no papel de comissária, curadora, teórica, é importante que os artistas não deixem de escrever, porque às vezes tenta-se substituir enfim, eu às vezes digo, eu sou curadora e digo, estou farta da conversa dos curadores, estou farta da conversa dos críticos, deixem os artistas falar. E essas conversas vieram um pouco à conta disso. É bom porque eles falam como ninguém sobre o seu trabalho. Porque falam... houve uma coisa que eu não quis desenvolver, mas que tinha a ver com... Se tiverem perguntas, eu calmo. Que tinha a ver com a ideia de a experiência da arte, esta experiência de arte e vida simultaneamente, tem sempre a ver com o patos. Eu falei no prazer, mas na verdade, para ser mais correta, devia dizer que tem a ver com o patos. E o patos pode ser sofrimento ou pode ser prazer. E quando eu digo não temos que nos penalizar por ter prazer, não tem a ver com uma nova cultura egoísta, tem a ver com a experiência estética, sensível, é a experiência do sensível, justamente porque nós podemos ter prazer com ela e porque se trata de um corpo com outro corpo. Nós, perante uma obra de arte, não estamos a falar através da linguagem, estamos a falar através de corpos. O meu corpo fala com o corpo da obra de arte e é por isso que a linguagem é a linguagem do sensível. Eu arrepio-me, eu não me arrepio, eu constato que é um bloco, tenho medo, tenho repulsa, é a linguagem do sensível, é um corpo a falar com outro corpo. E isso tem a ver com o pathos. Mas a história que contou e aquela que eu não conhecia e que me tocou mais é a história do rasgar a página. E essa é uma história extraordinária. E, sobretudo, mostra bem o quão... Não é história, é verdade. Está bem, mas é uma história. As histórias são mais verdades do que os episódios da vida real. Mas essa história, que é verídica, é uma história extraordinária, sobretudo, a meu ver, é extraordinária, porque ela destrói por completo todas as supostas expectativas, algumas delas muito desesperadas ou muito desconfiadas relativamente ao que vale a pena ou o que não vale a pena. Sabemos nós lá, eu não sei verdadeiramente o que é que das minhas aulas alguma coisa passou para os meus alunos, mas também não estou muito angustiado com isso. Não estou mesmo, porque, no fundo, isto é um largo campo onde as próprias palavras ganham vida própria. E essa história que surpreendeu a sua amiga ou o seu amigo, que era muito pessimista, ele dizia, ninguém vai ler livros, ou sabemos lá quem é que os vai ler ou não vai ler. Deixe-me contar uma outra história, duas histórias, também pequeninas, uma antiga e outra moderna. A história antiga tem a ver com Heraclito, o famoso filósofo Heraclito obscuro. E dois gregos, humildes, mas inteligentes, quiseram ir visitá-lo. É claro, não sei, mas imagino que o foram visitar mergulhados naquela admiração de irem conhecer o gênio.
E quando chegaram à porta, viram Heraclito à volta do forno de lenha a cozer pão. Estranho, filósofo, obscuro. Heraclito, impassível, nada disse e continuou. E perante aquela atrapalhação, que era mais deles do que dele próprio, disse: não compreendem? Também isto está cheio de deuses. O que é de uma finura extraordinária e, sobretudo, serve para destruir por completo aquelas pretensas vaidades das coisas que valem a pena e que não valem a pena e que não... De facto, o homem sage compreende que até no andar a sabedoria está toda lá. No andar, no cozer pão, etc. Eu tinha aqui uma pergunta que é aberta, não é maquiavélica, mas também pode ter um bocadinho. Nesta ambivalência do útil e do inútil, qual é o lugar que ocupa a técnica ou o virtuosismo? Olha para mim. Olha, que isto tínhamos sempre uma grande discussão. Muitas vezes também acusam a... Eu sou adepto de um princípio que é, para eu rejeitar, vão dizer-me que não, isso há muitas formas de criar, há muitas formas de produzir, mas eu, para ser herege, devo compreender o catecismo até às últimas consequências. E muitas vezes as rupturas que acontecem, aqui já tenho um juízo de valor, muitas vezes são mais por devaneio do que com consciência do que se está a transgredir. E aqui entramos no domínio do logro. Que muitas vezes também se prende com uma coisa que é perigosa, que não sei se vocês têm essa sensação, que é aquela sensação de verdade. Eu às vezes vou ver determinadas coisas e sinto que aquilo é uma mentira, é medíocre e que muitas vezes aquilo que foi criado é também produzido num contexto de uma sociedade em que é mais compreensível para se estar dentro de uma situação mais confortável, concordar. Duas coisas: arte, mentira, virtuosismo, técnica, mas a verdade, estaríamos aqui para 8 dias ou mais, mas pelo menos qual é o lugar que ocupa a técnica e o virtuosismo num contexto de ambivalência entre o inútil e o útil. Olha, eu só arrumo dizendo é o que tu fazes com. Talvez possa, vou tentar ser assim muito sintética. O Pedro Cabrita Reis fala muito bem sobre isso aqui, sobre as rupturas. Também provocadora. Quando eu inicialmente falei nesta ideia de que nas últimas décadas do século XX e nestas do século XXI há um estreitamento entre arte e vida, ao ponto de quase termos dificuldade, e os artistas reivindicarem isso de certa maneira, que a arte faz parte da vida e a vida também é arte, há qualquer coisa que diferencia a experiência estética ou diferencia a arte da vida. E o que é que opera essa ruptura do espanto? O que é que opera essa ruptura? É o como se, a arte do domínio do como se. A arte é ficção, é sempre ficção. Ou mesmo que eu possa dizer, não, mas eu estou no campo artístico, eu produzo coisas no domínio artístico, portanto, isto também é a minha vida. Pois é, mas a arte distingue-se da vida, há uma pequena fração, uma disrupção entre arte e vida, na medida em que a arte pertence ao como se, isto é, como se fosse vida, mas não é vida, é o como se, é do domínio da representação
e da ficção. E basta que se opere esta diferença, e para esta diferença é preciso técnica, para representar. Porque uma coisa é a presença, o presenciar, o aqui e agora, e outra coisa é a representação, não é? Como se a ficção, a representação, operam esta pequena fração de distância para com a vida. Embora elas continuem e possam continuar progressivamente a colapsar. Mas o como se envolve sempre uma técnica, uma distância. Isso exige uma perícia. O como se exige uma perícia. Nem vou falar do teatro, porque também no teatro cada vez há um colapso mais evidente entre arte e vida, não é? Chegando ao ponto dos artistas reivindicarem que... Eu, por exemplo, posso contar uma coisa muito rápida também. Eu convidei o João Fiadeiro, a dada altura, para fazer uma peça no Ateliê Museu, porque o Ateliê Museu Júlio Pomar tem um varandinha toda à volta, a partir do qual se vê uma área central. E disse-lhe, gostava que fosse criada aqui uma performance, uma apresentação, em que o público tivesse a ver da parte de cima, podia ser interessante. E ele disse-me, na altura, Sara, eu não posso fazer apresentação, eu não posso fazer peça, porque neste momento estou a fazer um doutoramento e estou a reivindicar uma tal proximidade entre arte e vida, em que na vida não há momentos de apresentação, não há espetáculo, não há o como se. Eu estou a reivindicar que dentro do campo da dança e da performatividade há um colapso real, aí não há aquela fração. Há um colapso real entre arte e vida. E, portanto, se eu fosse fazer uma apresentação, um espetáculo, não há, na vida contínua, não há o momento da apresentação. É vida. Então, tu vives a vida sem técnica. Não é isso que eu estou a dizer. Sim. Não, quer dizer... Nós vivemos a vida sem técnica, não estou preocupado, ou melhor, podem exigir de mim, mas vivo a vida sem técnica. No campo da arte, eu quando falo em verdade, é aquilo que as pessoas sentem com intensidade, porque imaginam onde há comunicação, porque na arte tem que haver comunicação, e isso, por isso é que eu não acredito na cultura de elites, que é a cultura de elites. Até posso pôr aqui a pessoa mais ignorante ao meu lado, e se o espetáculo for intenso, seja pelo corpo, seja por onde for, qualquer pessoa compreende. A arte tem a comunicar, e comunicar para atingir a tal verdade. A existência de uma técnica ajuda-me a comunicar? Acho que Carlota? Sim, eu estou aqui muito instigada. Vou tentar ser rápida e trazer aqui algumas ideias. Uma também, e começando por uma história muito rápida também, a questão do espanto, a questão da surpresa. Uma das perguntas, um dos desafios que nós fazemos frequentemente e também fizemos com os adolescentes do Mutantes, é acabar de terminar frases. E uma delas é: o que mais me surpreendeu, 3 pontinhos. Tem a ver exatamente com isso, portanto, a sua intervenção vai nos ajudar até a aprofundar bastante, porque é que esta é sempre uma questão que nós pomos e que temos resultados. Podíamos falar sobre os resultados, mas eu quero falar de um outro resultado que era completamente ao lado. Num dos primeiros projetos, com crianças à volta de 9, 12 anos, portanto agora não posso precisar, era uma rapariga, numa zona muitíssimo degradada do Porto, portanto, fizemos esta pergunta e ela respondeu: o que mais me surpreendeu foi quando eu recebi um iPad. E nós perguntamos, já sabíamos que não, mas tu recebeste um iPad? Não, mas ficarei muito surpreendida se me dessem. Portanto, esta nunca mais me vou esquecer. Mas o que é que isto, por um lado, para a questão da surpresa, por outro lado, para trazer para aqui o que me parece estar ausente, e eu disse no início que fazíamos cruzamento de mundos e que precisamos cada vez mais de ouvidos, mais do que saber da voz. Deixem-me ver se eu não me perco. E estamos todos a chegar à nossa bolha, a que entende, e a minha bolha não é da cultura,
mas compreendo a bolha da cultura, intersecciono-me com a bolha da cultura, é a inutilidade do inútil, o saber viver aqui e o agora. E eu pergunto-me, precisamente para muitas destas populações com quem nós trabalhamos e que agora a arte também trabalha quase numa perspectiva funcional, enfim, questionando também tudo isto, é o que é que se aponta, desculpem-me a expressão, mas aos pobres. É que não sabem viver o futuro. Gastam tudo o que têm aqui e agora. O que é que nós temos a aprender? O que é que nós temos a ouvir sobre isto? Será que realmente ouvimos? Fazemos projetos para? O que é que nós temos a ouvir? E, ao contrário, transformamos isto em críticas. Os próprios técnicos de ação social transformam isto em críticas. Portanto, há aqui um paradoxo qualquer que estava muito inquieta, não podia deixar de dizer isto. Desculpa, ocupei o meu espaço. Mas deixe-me só dizer uma coisa após a sua introdução. É que eu, não sei se bem ou mal, mas eu pressenti uma outra dimensão na sua primeira pergunta, que eu diria que era a diferença entre o que é percebido como autêntico e o que é percebido como inautêntico. Quando eu, por exemplo, aquele exemplo para ser herege, eu preciso muitas vezes o que acontece é que a pseudo-posição herege é apenas feita de ecos, de desconhecimentos, e, portanto, nessas propostas, que pode ser romances, que pode ser teatro, que pode ser pintura, que pode ser tudo, aquilo que me parece é que há uma verdadeira inautenticidade, porque é tudo feito de ecos, de rumores, sem o quê? Sem a autenticidade que reside no conhecimento e na rejeição daquilo que se conhece. E isto acontece muito. E a ideia de... Enfim, isso é frequente ou é possível em qualquer sociedade, porque em qualquer sociedade gera-se sempre uma nuvem de ecos que facilmente tomam o lugar daquilo que é a verdadeira crítica de cada um. E não vale a pena dizermos que é nesta ou naquela, é todas. E por isso é que me parece indispensável o reforço da atitude crítica, de vigilância sobre si próprio e sobre o que os outros dizem, justamente para não cair nas armadilhas dessa inautenticidade. Agora, aquilo que disse a seguir é que me levantaria uma discussão interminável para os próximos 10 dias, e eu espero que possamos vir a ter, que é, não acredita nada em arte de elites ou em cultura de elites. E eu digo, depende. Depende. Depende do que está a ter como elites. Porque há para mim, se por elite está a dizer uma faixa social, uma classe social, um determinado critério económico, estou já imediatamente de acordo consigo. Imediatamente. Se for ao São Carlos, não é um espetáculo, está lá muita gente que está do ponto de vista social. Claro, mas está bem. Mas eu estou a falar do produto em si, quando imagina. Mas há um mistério profundo noutra coisa, que é, por que razão, e isso é um mistério profundo, e aí tenho muitas discussões com o meu amigo Bruno Bravo a propósito dos próprios projetos com as Comédias do Minho, e que é isto. Por que razão é que há homens que parece que há uma espécie de, quando digo homens, digo evidentemente homens, mulheres e crianças. Crianças, não sei se é o caso, mas enfim. Mas que lhes faz colocar uma pergunta, a pergunta parece que se ergue neles, e podem ser paupérrimos, humildes, paupérrimos em termos económicos, humildes, tudo mais. Aliás, há excelentes exemplos de pessoas que parecem emanam da terra, lavradores, e que fazem as mais decisivas perguntas acerca da vida, não é? E outros em que isso não acontece. E é muito estranho e difícil responder a isso. Muito estranho e difícil. E parece-me uma grande... Pelo menos a mim às vezes parece-me quase, a mim próprio, um certo pretenciosismo de sabermos, ele não pergunta porque, não sei quê, ou aquele pergunta porque. Sei lá porquê. Eu não sei porquê. Alguns perguntam, outros não perguntam. Alguns parece
estarem ali na margem do imediato e outros, de uma forma totalmente surpreendente, parece procurarem mais e mais e mais. Temos ali uma pergunta. Desculpa. Faz favor, eu já tinha achado. Só ia dizer que é porque talvez haja muitos deuses no pão. Muitos deles? Muitos deuses no pão. Talvez. Ora, vejamos, segundo muitos teóricos, sobre um hipotético cenário de 20, 30 anos, a robótica e a inteligência artificial vai roubar-nos a grande parte dos empregos. Então estamos a falar da inutilidade. Vai haver muito ser humano que vai ficar inútil. Ou seja, que deveria de ter cultivado o seu espanto para poder ocupar esse seu tempo que vai ter. Mas o que nós observamos, especialmente a partir dos anos 80, é que a filosofia, você falou há bocado que a filosofia é para lavrar o homem. A filosofia tem desaparecido nos sistemas de ensino europeu, tem desaparecido, tem sido porta de parte. Ou seja, o espanto não é cultivado. Já não nos sabemos espantar. E agora estamos noutra atitude que a inteligência artificial vai nos explicar tudo. Mas por outro lado, observamos fenómenos estranhos, como quando foi o centenário daquele dos austríacos, a renascença austríaca com Klimt. O Egon Schnell fez uma exposição, ou um museu em Berlim ou na Alemanha, fez uma exposição vasta sobre a obra dele. E na entrada aconselhavam crianças ou pessoas suscetíveis a não entrar porque aquilo era pornografia. E vemos outros fenómenos atualmente, como quererem corrigir os livros do povo ou da Agatha Christie e por aí fora. Quer dizer, se não cultivamos o homem para estar ativo para isso, e o porquê, quer dizer, a nova língua do George Orwell está aí. Compreendo perfeitamente todas as suas perguntas e eu acho que vai ser difícil. E eu pessoalmente sinto-me completamente desarmado para aquilo que poderia ser a minha perspectiva do futuro. Não faço ideia. E eu vou ser um bocadinho desagradável, mas vou fechar porque estendemos-nos já muito para além do tempo. Ora bem, voltamos às 16h45, está bem? Sim?